Bom, pessoal, então, continuando a nossa aula, falando, né, sobre o meio ambiente, vamos retomar os temas que a gente já viu. A gente começou falando um pouquinho sobre por que era importante a gente cuidar da biodiversidade, né, o que era, quais eram as definições de biodiversidade, e aí foi dado probleminha para vocês responderem sobre a morte do rinoceronte macho, o que isso causaria de impacto para o meio ambiente, o que isso significava, né, o último macho da espécie falecer, e quais eram as consequências da diminuição da biodiversidade. E a gente ficou responsável por, nessa aula, responder a todas essas perguntas, beleza? Começamos falando sobre as notícias, né? Pedi para que vocês pesquisassem notícias relacionadas ao desmatamento que ocorreu no Brasil no ano de 2020. Comentamos bastante a questão do crescimento, quanto foi assustador o avanço comparado com o ano passado, tá? E a extensão, né? Conversamos sobre a dimensão do estádio de futebol, fizemos comparação entre o estádio de futebol e a área desmatada para a gente ter uma noção maior do quão grave é esse problema. Discutimos também a questão do céu de São Paulo, o dia que o céu de São Paulo ficou preto, que não faz tanto tempo assim, né? E vocês vivenciaram isso. E o que isso tem a ver com toda essa discussão de meio ambiente. E aí, convido vocês agora a parar um pouquinho antes da gente dar continuidade no nosso conteúdo, tá? Para responder a seguinte questão: se o homem veio do macaco, então por que os macacos não viram homens? Essa foi uma questão que me levantaram, a turma do sétimo me levantou na sexta-feira retrasada e falei que eu ia responder vocês durante a aula de meio ambiente. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre ancestral comum, então a gente já pode começar a falar desse tema agora, tá? Vou convidar vocês para assistir esse videozinho aqui comigo, rapidinho, beleza? Então, vamos lá. Aqui. Isso aqui é spoiler, isso aqui é para depois. A origem da espécie humana. Um assunto complexo, polêmico e que divide muitas opiniões. Você que está me assistindo agora, tem alguma convicção ou fé em alguma coisa? Acredita que nós, seres humanos, surgimos graças a uma série de coincidências? Ou você acredita no criacionismo e, consequentemente, nos projetos de um Deus, que, segundo a sua própria crença, criou o homem à sua imagem e semelhança? Bom, independentemente do que você acredita, você vai ter que concordar comigo que nenhum dos lados conseguiu até hoje provar com 100% de exatidão a sua teoria. E você até pode estar se perguntando agora, mas como assim a teoria da evolução nunca foi confirmada? Bom, quanto a isso, eu preciso te dizer que ela é sem dúvida a mais bem aceita pelos acadêmicos. Mas apesar de já ter reunido uma série de provas, como o achado de vários fósseis, por exemplo, existem lacunas em relação à nossa linha evolutiva que até hoje nunca foram respondidas. É claro que isso não significa dizer que a teoria é deslegitimada. Ao contrário disso, a ciência que trabalha sempre com empirismo e com as evidências apenas não se arrisca a afirmar ou deduzir aquilo que ainda não foi descoberto. Agora, um dos argumentos mais utilizados por quem não acredita na evolução é exatamente esse. Se o homem veio do macaco, por que é que esses animais que existem hoje simplesmente não evoluíram? Pensando em todo esse contexto e com o objetivo de esclarecer essa e algumas outras dúvidas, eu convido você para vir comigo hoje em busca de respostas. Por que os macacos não evoluíram para se tornarem humanos? Eu sou a Thalita Flores e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Por que os humanos? Por que o arco-íris tem Por que o meu não sete está? cores? Por que o mais? céu é azul? Bem, mas e aí? Alguém já fez essa pergunta para você? Ou melhor ainda, você é a pessoa que costuma se questionar sobre o porquê os macacos simplesmente não terem evoluído? Então a primeira coisa que precisamos entender é que essa pergunta está um tanto quanto equivocada. E eu ousaria dizer que, de certa forma, ela nem mesmo faz muito sentido. Para quem não conhece a teoria da evolução na prática, esse tipo de confusão é extremamente comum. Mas a gente precisa entender que se trata de um erro, até porque a resposta é não. A ciência em momento nenhum acreditou ou divulgou que o homem, ou seja, que nós seres humanos, viemos do macaco. Mas agora eu vou te explicar o porquê de muita gente acabar acreditando nisso. O que a teoria da evolução acredita é que nós, seres humanos, simplesmente temos um ancestral, ou seja, uma espécie de parente em comum com os primatas.
Recentes estudos conseguiram revelar com precisão, através da análise de DNA encontrados em fósseis de 7 milhões de anos atrás, que existiu uma espécie de primata que originou tanto nós seres humanos, quanto os chimpanzés e os bonobos. Talvez a maneira mais fácil de compreender como essa evolução aconteceu é entender que uma espécie simplesmente não se transforma em outra. Cada espécie é única, e por isso nós nem mesmo podemos dizer que somos aquele antigo ancestral, só que mais evoluído. Ao contrário disso, as mutações e adaptações fazem com que nós nos transformemos. Por esse motivo, é completamente errado dizer que nós, seres humanos, somos mais evoluídos do que os nossos primos distantes, os macacos. Afinal, a evolução não visa gerar os seres mais inteligentes, mas sim os seres mais preparados para sobreviver e se reproduzir. Levando em consideração esse ponto de vista, podemos dizer que os macacos são tão evoluídos quanto nós. Afinal, eles suprem perfeitamente suas necessidades e por isso se perpetuam. O que eu também posso te dizer é que cada espécie que existe nessa terra é absolutamente bem desenvolvida, a ponto de ter dominado completamente o seu ambiente natural. E esse é o ponto. É por esse motivo que os macacos não são capazes de falar, ter pensamentos complexos e se comportar como a gente. Afinal, o seu ambiente e a perpetuação da sua espécie simplesmente não depende de nenhum desses fatores. E por fim, o que podemos concluir é que os macacos modernos, aqueles que geralmente encontramos nos zoológicos ou florestas, não se transformaram em humanos porque não é assim que as coisas funcionam. E claro, principalmente porque eles não são metaforicamente nossos pais, ou seja, nosso ancestral direto. Eles apenas surgiram a partir de um ancestral comum com a gente, que por sinal não existe mais. Tá vendo como até para fazer perguntas sobre um assunto é preciso conhecer pelo menos o básico do básico sobre ele? Mas e aí, você tinha essa dúvida ou já sabia a resposta para ela? O que foi que mais te surpreendeu? Conta tudo isso e muito mais pra gente aqui embaixo nos comentários. E não se esqueça de deixar a sua dúvida ou sugestão de tema para um próximo Fatos Responde, hein? Afinal, são vocês que alimentam isso aqui e tornam tudo isso possível. Então, um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau! Bom, pessoal, então continuando, certo? Depois desse videozinho, espero que a pergunta de vocês tenha sido respondida, tá? Então, ok. Para quem quer saber mais a respeito do assunto, eu também deixei aqui o link, né, postado na Super Interessante, que fala justamente se o homem evoluiu do macaco, por que que ainda existem macacos. Ele vai discutir melhor sobre esse assunto, tá bom? E aí, agora sim, a gente pode começar a falar sobre biodiversidade, tá? Peguei várias definições diferentes de biodiversidade para vocês, ok? A primeira delas, sempre do dicionário, né? Vamos tentar entender o que é biodiversidade. Se a gente pensar na etimologia da palavra, ou seja, a origem, né? Tentar desmembrar essa palavra aqui, ó. Quando eu falo de bio, o bio está relacionado à vida, certo? E diversidade é aquilo que é diverso, é aquilo que é variado, tá bom? Então, o dicionário vai definir a biodiversidade como conjunto de todas as espécies de seres vivos que existem na biosfera, certo? Que corresponde à nossa, entre aspas, né, camada de vida na Terra. Ou conjunto de todas as espécies de seres vivos existentes em determinada região ou época. Diversidade, tá? Então, biodiversidade é a diversidade de seres vivos. Outra definição para vocês, agora uma definição mais voltada para a biologia, tá? Biodiversidade é um termo que designa a variedade de seres vivos de uma região, bem como a variação dos organismos dentro de uma mesma espécie. Então, por exemplo, se eu pego, vamos pegar um espaço amostral, Mata Atlântica. Se eu pego a Mata Atlântica, eu tenho um monte de animal diferente vivendo na Mata Atlântica. Eu tenho, por exemplo, onça pintada, que é característica da Mata Atlântica. Eu tenho jararaca, que é característica da Mata Atlântica. Eu tenho N espécies vegetais também, que são características da Mata Atlântica. E a gente também pode falar de variação de organismos dentro de uma mesma espécie, tá? Mais para frente a gente vai ver a reficufagem, que é a classificação taxonômica, né? E aí dentro de uma mesma espécie, eu consigo ter variações também. Mais definições sobre biodiversidade.
O Ministério do Meio Ambiente, ele frisa da seguinte forma: biodiversidade abrange toda a variedade de espécies de flora, fauna e micro-organismos, funções ecológicas desempenhadas por esses organismos ecossistemas e as comunidades, habitats e ecossistemas que são formados por eles, tá? Então aqui, ó, todo o ecossistema. Então, biodiversidade não vão ser só os animais, vão ser só os animais em conjunto com as árvores, né, as plantas, a flora, em conjunto com os micro-organismos, fungos, bactérias, tá? Todo mundo junto forma aqui a biodiversidade, é abrangido, né, pela biodiversidade. E aí, curiosidade para vocês, vocês sabiam que o Brasil é considerado o país da megadiversidade? E por que que isso acontece, gente? Porque aproximadamente 20% das espécies conhecidas no mundo estão aqui no Brasil, tá? Se a gente pensar um pouquinho em geografia, ajuda a gente também, ó. Se eu pegar aqui, por exemplo, essa região da Amazônia, eu tô vendo que aqui passa a linha do Equador. Então, qual que é a característica climática daqui? É uma região quente. Por conta das florestas, dos rios, é uma região quente e úmida, característica de florestas tropicais. Florestas tropicais, elas destacam-se na questão de abrigar biodiversidade, tá? Aqui, descendo um pouquinho mais, eu tenho o trópico, certo? E tenho nessa região aqui da Mata Atlântica a região tropical. Então, também vai ter essas características do clima ser um pouco mais quente, é bastante úmido por conta das árvores, tá? E garante que haja uma grande diversidade de espécies nessas regiões, beleza? Tem as outras regiões também, quando eu falo do Cerrado, tem uma vegetação muito específica, muito característica aqui na região centro-oeste. A região Nordeste também tem as suas peculiaridades, com sua biodiversidade específica dessa região, de acordo com o clima mais árido, mais semiárido, né? O Sul também tem a sua biodiversidade, de acordo com um clima um pouco mais frio, árvores e animais que vão preferir habitar nesse tipo de ambiente, beleza? Então, por conta de tudo isso, ó, e mais aqui, ó, a costa, a parte marinha aqui, ó, a divisa marinha do Brasil. Então, tudo isso faz com que o Brasil seja responsável por abrigar 20% das espécies conhecidas no mundo. Qual que é a preocupação, gente? A preocupação é, vocês viram lá nos primeiros slides que está tendo um desmatamento muito forte aqui no Brasil, certo? Então, o mundo todo volta os olhos para a gente porque está todo mundo preocupado com essa questão, certo? Não é só, entre aspas, destruir e matar os nossos animais. Não, é um patrimônio mundial, beleza? E mais que patrimônio, né? São vidas. E aqui fala um pouquinho, né, que eu falei para vocês, a região da floresta amazônica e a Mata Atlântica, que são destaques em questão de biodiversidade. Acabei de explicar para vocês por quê. O clima ajuda bastante, né? E aí, continuando nossa curiosidade aí sobre o Brasil, de acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o Brasil é o país que detém a maior biodiversidade de flora e fauna do planeta, tá? Por quê? São mais de 103.870 espécies animais e 43.000 espécies vegetais conhecidas pela ciência, gente. Espécies conhecidas, tá? Podem ter mais espécies que ainda não foram descobertas. Essa variedade de seres vivos e ecossistemas deve-se a fatores, conforme eu falei para vocês, o clima, né? Vamos lembrar aqui da linha do Equador e o trópico que passa aqui embaixo. E vamos lembrar também da questão da extensão territorial. O Brasil é o 5º maior país do mundo. Olha o tamanho disso, né? Olha o tamanho que a gente tem para poder, a extensão desse país para abrigar tamanha biodiversidade, beleza? O que mais que a gente sabe? Quais as outras definições que a gente tem sobre biodiversidade? Acontece no mundo todo algumas convenções, alguns encontros, onde países firmam acordos mundiais frisando preservar, né, fazendo acordos de preservação em seu território do meio ambiente, beleza? Uma dessas é a Convenção sobre Diversidade Biológica, criada na ECO 92. Também trata a respeito do tema biodiversidade. Nesse documento, trouxe a ECO 92 por um motivo muito especial, vamos falar dele daqui a pouco.
Nesse documento, a diversidade biológica é definida da seguinte forma. O que é diversidade biológica, segundo a Convenção sobre Diversidade Biológica? É a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e diversidade de ecossistemas. Essa parte aqui a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas a gente vai ver, a gente pode adiantar, né, dar um spoiler, que quando eu falei para vocês, por exemplo, aqui, ó, a região do Cerrado tem um clima característico, um clima mais seco, estações bem sazonais, né? É muito característico dessa região. Assim como a floresta tropical tem outra característica específica dessa região. E assim vão se formando os meus ecossistemas, tá? A gente vai se aprofundar nisso mais pra frente. Aqui, uma foto superior de uma floresta tropical. Abrindo um parênteses aí, então eu falei para vocês que eu peguei a Eco 92 por um motivo muito especial. E esse motivo é porque a Eco 92, que foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, ela foi organizada aqui no Brasil, tá? Ela aconteceu com chefes de Estado de várias partes do mundo, foi organizada pelas Nações Unidas e realizada, né, como o próprio nome diz, em 92, não faz tanto tempo assim, na cidade do Rio de Janeiro. Qual que era o objetivo desse encontro com tantas pessoas importantes do mundo todo? Debater problemas ambientais mundiais. E não só debater, né? Criar acordos, firmar acordos para reduzir a poluição de cada país. E qual que é a importância a importância e a necessidade da gente preservar a nossa biodiversidade, tá? De acordo com a Convenção sobre Diversidade Biológica, né, a ECO 92, a biodiversidade ela apresenta valor ecológico, genético, social, econômico, científico, educacional, cultural, recreativo e estético, certo? E a gente pode pensar em várias vertentes diferentes. Valor ecológico e genético. Olha quantas espécies, imaginem quantas espécies não estão aqui, ó, na Amazônia, quantas espécies não estão morando aqui na Mata Atlântica, quantas espécies não são características do Cerrado, certo? E valor social também, a gente tem que pensar que a manutenção do meio ambiente também é a manutenção da nossa vida. A gente vai falar disso um pouco mais pra frente, beleza? Valor econômico, também vamos comentar um pouquinho mais sobre por que tem importância econômica eu preservar o meio ambiente, tá? Cultural, recreativo e estético. E estético também, se eu penso no Ministério do Turismo, se eu penso em turismo, né? Muita gente vem para o Brasil pelas belas, gente de fora do Brasil, vem para o Brasil pelas belas paisagens que a gente tem aqui. Muita gente vai para Bonito, lá no Mato Grosso, por conta que é um lugar extremamente bem preservado. E o Brasil é muito rico nisso. Se eu falo Jericoacoara, no Nordeste, eu posso falar também das praias de Santa Catarina, que são muito bonitas, o próprio Rio de Janeiro, tá? Que tem uma paisagem, uma beleza natural muito bonita, formada pelos mares de morro e pela parte da Mata Atlântica que o compõe, beleza? E aí, a primeira lição de casa de vocês, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão tirar uma foto com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância de preservar o meio ambiente, beleza? E eu trouxe algumas inspirações para vocês. Rede social não é só para a gente ver besteira, é para a gente estudar também, tá? É legal ver besteira sim, mas a gente também pode usar para crescer um pouquinho mais, para conhecer um pouquinho mais, certo? Então eu trouxe como inspiração aqui para vocês o Instagram do Greenpeace, beleza? Aqui, em especial, é o Greenpeace Brasil, então ele vai trazer novidades em relação mais voltado para o meio ambiente. O que está acontecendo aqui no Brasil. Tem algumas mensagens de socorro assim, no sentido de vamos preservar, né? Ó, tá acontecendo o desmatamento, vamos proteger o nosso futuro, beleza? Tem também, aconteceu esses dias, o Dia Mundial do Meio Ambiente. E aí, ó, várias pessoas fizeram campanha para o meio ambiente,
Teve lives, turismo responsável, campanha de conscientização. Foi bem forte, beleza? Então, pensando nisso, passei essa lição de casa para vocês. E o que vocês podem fazer em relação a isso? Façam essa atividade agora, tá? Vocês vão tirar uma foto com o objetivo de conscientizar as pessoas. O que vocês podem fazer? Vocês podem pensar em fazer um cartaz. Nesse cartaz, fazer um desenho sobre desmatamento, um desenho sobre queimada, ou pode ser um letreiro mesmo, com os dizeres sobre a importância de preservar o meio ambiente, pode ser também, tá? Dei uma ideia legal para o pessoal dos sétimos, que é para vocês fazerem uma selfie com algum produto vegano que vocês tenham em casa. Então, a gente fala muito de consumo consciente, né? E a gente sempre tem o poder de escolha. Então, a gente sempre pode consumir o que a gente está levando para dentro da nossa casa. Muitas vezes a gente consome algum produto porque, sempre comprei assim, minha mãe sempre comprou dessa marca e tal. E a gente não pensa que esse produtor, a pessoa que fabricou aquilo, não pode estar desmatando o meio ambiente. Aquela indústria, ela pode não ser sustentável. Pode vir de trabalho que venha de crianças, pode ter exploração de pessoas, pode ser madeira ilegal, tá? Então ela pode poluir muito o rio, jogar os dejeitos dessa empresa direto no rio. Então é muito legal que a gente saiba qual que é a origem dos produtos que a gente usa. Outra coisa que está muito em alta agora, o pessoal está começando a se conscientizar que muitas empresas que a gente usa porque são famosas, porque aparecem nas mídias, fazem testes em animais. Então, a gente tem o poder de escolha sim, gente, de escolher produtos que não façam testes em animais, produtos que agridam menos o meio ambiente, beleza? Vocês têm esse total poder de escolha. Outra coisa importante, vocês podem também tirar a foto, então, procurem aí na casa de vocês, dando um spoiler para vocês, né? Coloquei na aula de robótica. Mãe Terra, algumas empresas que são veganas, às vezes a gente nem sabe que tem produto vegano em casa, a gente tem mais uma aqui. Então tem essa empresa aqui, brasileiríssima, tá? Super voltada para as políticas de sustentabilidade, que é a Mãe Terra, beleza? Se vocês tiverem algum produto em casa, pode tirar selfie com ele. Tem também muitos produtos para cabelo, produtos para pele, vegano. Tem creme da Natura vegano, shampoo vegano, Salon Line, a Scala tem produtos veganos também, beleza? Então tem vários vertentes aí que vocês podem utilizar, tudo bem? E que mais? E se vocês quiserem tirar uma selfie fazendo, por exemplo, campanha de coleta seletiva dentro da casa de vocês, por exemplo, tira uma foto separando o plástico do lixo orgânico, por exemplo. Também é uma forma que mostra que vocês estão preocupados em preservar o meio ambiente, beleza? Então, para essa primeira aula, tirem a selfie ecológica, beleza? Sejam criativos e mandem essa foto para mim nas atividades.